em uma pequena vila italiana onde o aroma de pergaminho antigo se mistura ao cheiro de rosas selvagens que crescem entre as pedras centenárias, um comerciante de livros raros caminha pelas galerias silenciosas de um mosteiro jesuíta. É o ano de 1912 e Wilfrid Voynich não imagina que está prestes a descobrir o maior enigma literário da humanidade. Suas mãos tocam a lombada de um manuscrito que parece sussurrar segredos em uma linguagem que nem mesmo a inteligência artificial moderna conseguiu compreender. Entre essas páginas de pergaminho, ilustrações de plantas que nunca existiram dançam ao lado de diagramas celestes que desafiam nossa compreensão do cosmos medieval. E você, nesta jornada noturna, vai descobrir por que este livro continua sendo o mistério mais fascinante já encontrado pela arqueologia literária. E antes que a gente siga viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que este manuscrito contém mais de 200 páginas escritas em um alfabeto completamente desconhecido, com características linguísticas que não correspondem a nenhum idioma já catalogado na Terra? O manuscrito Voynich repousa hoje na Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale, como uma esfinge de papel que observa cada visitante com seus símbolos enigmáticos. Datado entre 1404 e 1438, através da análise de carbono 14, este livro nasceu em uma época onde o conhecimento era guardado em mosteiros e as descobertas científicas eram sussurradas em latim pelos corredores de pedra. Imagine por um momento a sensação de Voynich ao folhear pela primeira vez essas páginas. Cada virada revelava um novo mistério. Plantas com raízes que se entrelaçam como serpentes, flores que brotam em espirais impossíveis e folhas que parecem pulsar com vida própria. Pergaminho, amarelado pelo tempo, exala aquele aroma característico dos séculos, uma mistura de cera de abelha, tinta ferrogálica e o cheiro quase imperceptível de mãos medievais que tocaram essas páginas quando ainda eram frescas. As ilustrações botânicas ocupam a maior parte do manuscrito, retratando um jardim de sonhos onde a realidade se mistura com a fantasia. Algumas plantas lembram vagamente espécies conhecidas. Uma aqui se assemelha a um girassol, outra ali evoca uma rosa, mas todas carregam elementos que as tornam absolutamente únicas, raízes que se transformam em rostos humanos, caules que se bifurcam em padrões fractais, sementes que flutuam como estrelas ao redor das flores. O texto que acompanha essas ilustrações flui como um rio de símbolos desconhecidos. Cada caractere foi traçado com cuidado, sugerindo que quem escreveu conhecia profundamente essa linguagem misteriosa. Não há hesitação nos traços, não há correções visíveis. É como se o escriba estivesse transcrevendo algo já bem estabelecido, talvez copiando de uma fonte ainda mais antiga. Os especialistas em paleografia, aqueles que dedicam suas vidas a decifrar escritas antigas, encontraram no Voynich características linguísticas fascinantes. A frequência das letras segue padrões estatísticos similares aos de línguas naturais. Há palavras que se repetem, sugerindo uma gramática consistente. Alguns símbolos aparecem apenas no início de linhas, outros apenas no final, indicando uma estrutura sintática elaborada. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos militares que quebravam códigos nazistas tentaram decifrar o manuscrito em suas horas vagas. Matemáticos brilhantes, linguistas renomados,
Até mesmo pioneiros da computação moderna debruçaram-se sobre essas páginas sem sucesso. É como se o livro guardasse seus segredos através de um tipo de criptografia que transcende nosso entendimento atual sobre comunicação escrita. Nas seções astronômicas, diagramas circulares mostram constelações que não existem no nosso céu. Sóis e luas dançam em órbitas impossíveis, cercados por estrelas que formam padrões geométricos precisos. Seria uma cosmologia alternativa? Uma representação simbólica de conhecimentos alquímicos? Ou talvez mapas estelares de um mundo que existe apenas na imaginação do autor? A seção que mais intriga os pesquisadores mostra dezenas de mulheres nuas banhando-se em piscinas conectadas por tubulações elaboradas. A água parece fluir entre os reservatórios, seguindo leis físicas próprias, criando um sistema hidráulico que desafia a engenharia medieval. Algumas mulheres seguram estrelas, outras parecem emergir de flores gigantes, criando uma atmosfera onírica que nos transporta para um universo paralelo. Quando a noite cai sobre a biblioteca de Yale e os últimos visitantes partem, imagine o manuscrito repousando em sua vitrine climatizada. Às vezes, um segurança passa e sua lanterna ilumina brevemente uma página aberta, fazendo as ilustrações dançarem nas sombras. É nesse silêncio que o mistério do Voynich parece mais vivo, como se o livro aguardasse pacientemente por alguém que finalmente compreenda sua mensagem. E assim, enquanto você se acomoda para esta jornada através dos séculos, uma pergunta ecoa no ar da noite. Seria o manuscrito Voynich um tratado científico de uma civilização perdida ou a mais elaborada criação artística já concebida para desafiar mentes curiosas através dos tempos? Nas páginas amareladas, onde a tinta medieval ainda mantém sua cor profunda, um jardim fantástico se revela sob a luz suave da manhã que filtra através das janelas da biblioteca. Cada ilustração botânica do manuscrito Voynich é uma porta para um mundo onde as leis da natureza seguem regras próprias, criando um herbário de plantas que jamais fincaram raízes em solo terrestre. A primeira coisa que chama a atenção em qualquer estudioso de botânica é a impossibilidade biológica dessas plantas. Uma delas apresenta raízes que se entrelaçam formando uma mandala perfeita, como se a própria terra tivesse aprendido geometria sagrada. Outra mostra flores que brotam não do caule, mas diretamente das folhas, criando uma cascata de pétalas que desafiam tudo o que conhecemos sobre fisiologia vegetal. O artista medieval que criou essas ilustrações possuía conhecimento notável sobre anatomia botânica. Cada planta é retratada com detalhes precisos, sistemas vasculares visíveis, estruturas reprodutivas elaboradas, padrões de crescimento que, embora fantásticos, seguem uma lógica interna consistente. É como se o ilustrador tivesse observado de perto espécies reais antes de reimaginá-las em formas impossíveis. Uma das páginas mais intrigantes mostra uma planta com raízes que se transformam gradualmente em figuras humanas. Os rostos emergem da terra com expressões serenas, como se fossem guardiões adormecidos do reino vegetal. Suas bocas entreabertas parecem sussurrar segredos antigos, enquanto seus cabelos se misturam às raízes secundárias, criando uma simbiose entre humanidade e natureza que ecoa conceitos alquímicos medievais. Você sabia que algumas das plantas do Voynich apresentam estruturas celulares visíveis a olho nu, um conhecimento que só seria possível com microscópios, tecnologia que não existia na época de sua criação? As cores utilizadas nas ilustrações revelam a sofisticação técnica do manuscrito.
verdes profundos obtidos de malaquita, azuis extraídos de lápis lazuli, vermelhos, vibrantes de cinábrio. Cada pigmento era caro e difícil de obter no século XV, sugerindo que o manuscrito foi criado por ou para alguém de considerável recursos financeiros. O ouro, aplicado em detalhes específicos, ainda brilha com intensidade após mais de 500 anos. Entre as plantas mais fascinantes está uma que os pesquisadores apelidaram de árvore da vida cósmica. Suas raízes se estendem em espirais que lembram galáxias, enquanto seus galhos sustentam não folhas, mas pequenos sóis e luas. Cada fruto parece conter um universo em miniatura, completo com suas próprias constelações. A simbologia é tão rica que teólogos, astrólogos e físicos modernos encontram nela reflexos de suas respectivas áreas de conhecimento. Algumas páginas mostram jardins completos, onde essas plantas impossíveis crescem em harmonia. Caminhos serpenteiam entre canteiros organizados segundo padrões geométricos complexos, lembrando os jardins monásticos medievais, mas com uma dimensão onírica que transcende qualquer realidade conhecida. Fontes brotam do centro desses jardins, alimentando sistemas de irrigação que conectam todas as plantas em uma rede hidráulica elaborada. A técnica de ilustração revela a mão de um artista excepcionalmente habilidoso. Cada linha é traçada com precisão, cada sombreado aplicado com conhecimento profundo sobre luz e forma. As plantas parecem emergir do pergaminho com vida própria, suas texturas tão bem representadas que quase é possível sentir a rugosidade das cascas e a maciez das pétalas. Os botânicos modernos que estudaram essas ilustrações identificaram elementos que remetem a famílias vegetais reais. Algumas características das Asteraceae aparecem misturadas com traços das Rosaceae, criando híbridos impossíveis que, paradoxalmente, mantêm coerência visual. É como se o autor conhecesse profundamente a botânica real antes de criar essa versão fantástica da natureza. Uma teoria fascinante sugere que essas plantas poderiam representar espécies medicinais descritas através de uma linguagem simbólica. Na medicina medieval, plantas eram frequentemente representadas de forma alegórica, onde cada elemento da ilustração correspondia a uma propriedade terapêutica específica. As raízes humanas poderiam indicar conexões entre plantas e anatomia humana, enquanto as flores, impossíveis, representariam estados de consciência alterados produzidos por substâncias psicoativas. Nas margens de algumas páginas, pequenas anotações em símbolos menores acompanham as ilustrações principais. Esses textos marginais são ainda mais enigmáticos que o texto principal, escritos em uma caligrafia mais apressada, como se fossem observações pessoais do autor ou comentários adicionados posteriormente por outro estudioso. Durante as longas noites de inverno medieval, quando velas de cera de abelha iluminavam scriptorium silenciosos, imagine o trabalho meticuloso necessário para criar cada uma dessas ilustrações. O artista misturava pigmentos sob luz fraca, traçava contornos com penas de ganso cortadas em bisel preciso, aplicava cada cor em camadas transparentes que criavam profundidade e volume. O perfume dos pergaminhos frescos se misturava com o aroma dos pigmentos, o cheiro terroso do ocre, a fragrância floral do índigo, a acidez metálica dos compostos de cobre. Era um trabalho que exigia não apenas habilidade artística, mas conhecimento químico sobre a preparação e conservação de tintas, um saber que muitas vezes era transmitido oralmente entre mestres e aprendizes.
E enquanto a lua cresce no céu noturno, lançando sua luz prateada sobre essas páginas repletas de mistérios botânicos, uma pergunta permanece suspensa no ar. Seriam essas plantas representações de um conhecimento perdido sobre propriedades medicinais secretas ou simplesmente a mais bela fantasia botânica já criada pela imaginação humana? Sob a abóbada celeste que inspirou navegadores e poetas através dos milênios, as páginas astronômicas do manuscrito Voynich revelam um cosmos alternativo onde estrelas seguem órbitas impossíveis e planetas dançam em configurações que desafiam nossa compreensão do universo medieval. Os diagramas circulares ocupam páginas inteiras, como mandalas cósmicas traçadas por uma mente que compreendia a geometria celeste de forma única. No centro de cada círculo, sóis com faces humanas irradiam luz dourada, cercados por anéis concêntricos onde luas crescentes e minguantes alternam-se com estrelas de 8 pontas. A precisão matemática desses desenhos sugere conhecimento avançado sobre astronomia, possivelmente superior ao que era comum no século XV. Uma das páginas mais notáveis apresenta um zodíaco completamente reinventado, onde esperaríamos encontrar as tradicionais 12 constelações. Descobrimos figuras que misturam elementos humanos, animais e vegetais de forma totalmente original. Uma sereia com cauda de cometa nada através de ondas estelares. Um centauro planta galopa entre nebulosas de flores. Cada signo carrega símbolos escritos na misteriosa linguagem do manuscrito, como se fossem nomes ou descrições de suas propriedades astrológicas. Você sabia que alguns dos diagramas astronômicos do Voynich mostram fases lunares com uma precisão que só seria possível através de observações telescópicas, tecnologia que não existiria até 2 séculos depois da criação do manuscrito? As representações planetárias revelam um sistema solar completamente diferente do nosso. Mercúrio aparece como uma esfera de prata líquida, Vênus como uma rosa de luz, Marte como uma gota de sangue cristalizada. Cada planeta está conectado aos outros por linhas de força visíveis, criando uma rede energética que lembra conceitos modernos sobre campos gravitacionais, mas expressa através de simbolismo medieval. Em algumas páginas, constelações inteiras são representadas como jardins suspensos no espaço. Estrelas florescem como flores cósmicas, conectadas por caules de luz que formam padrões geométricos complexos. A Via Láctea aparece como um rio de pétalas brilhantes onde navegam embarcações tripuladas por figuras femininas que carregam instrumentos astronômicos desconhecidos. Os instrumentos de medição celeste ilustrados no manuscrito são particularmente intrigantes. Astrolábios reimaginados apresentam escalas e ponteiros que não correspondem a nenhum modelo conhecido da época. Alguns parecem combinar funções de medição temporal com cálculos astrológicos, enquanto outros sugerem capacidades de navegação que transcendem as necessidades terrestres da época medieval. A representação do tempo no Voynich segue lógicas próprias. Calendários circulares mostram meses com números variáveis de dias, estações que se sucedem em ordens não convencionais, ciclos que parecem estar sincronizados com eventos celestes particulares deste cosmos alternativo. É como se o autor vivesse em um mundo onde o tempo fluía segundo regras diferentes das nossas. As fases da Lua recebem tratamento especial ao longo do manuscrito. Cada fase é personificada por uma figura feminina específica, carregando objetos que podem representar influências lunares sobre diferentes aspectos da vida.
A lua nova surge como uma jovem vestida de escuridão salpicada de estrelas. A lua cheia aparece como uma matrona dourada, segurando espelhos que refletem constelações inteiras. Entre os diagramas mais complexos está uma representação do que pode ser um eclipse solar. O Sol e a Lua se enfrentam em uma dança cósmica, cercados por anéis de texto em espiral. Figuras humanas minúsculas observam o fenômeno de uma superfície que pode representar a Terra, suas expressões sugerindo reverência ou terror diante do espetáculo celeste. A cartografia celeste do Voynich inclui mapas estelares que não correspondem a nenhuma configuração astronômica conhecida. Constelações familiares como a Ursa Maior ou Órion são completamente ausentes, substituídas por agrupamentos de estrelas que formam símbolos relacionados às plantas, ilustradas em outras seções do manuscrito. É como se existisse uma correspondência direta entre botânica terrestre e astronomia celeste neste sistema de conhecimento alternativo. As cores utilizadas nas ilustrações astronômicas carregam significados próprios. Azuis profundos de ultramarino representam o espaço primordial, enquanto dourados de ouro em folha marcam objetos celestes de importância especial. Vermelhos de cinábrio destacam conexões energéticas entre corpos celestes, criando uma rede visual que sugere forças invisíveis operando no cosmos. Durante as noites claras de inverno medieval, quando o ar gelado tornava as estrelas especialmente brilhantes, imagine o autor do manuscrito observando o céu com instrumentos rudimentares, mas com uma compreensão que transcendia as limitações técnicas de sua época. Talvez ele tenha descoberto padrões celestes que escaparam aos astrônomos tradicionais, ou desenvolvido uma forma alternativa de interpretar os movimentos planetários. Os observatórios medievais eram frequentemente construídos em torres de mosteiros ou castelos, lugares onde a poluição luminosa era inexistente e o céu noturno revelava sua magnificência completa. Nesses espaços sagrados dedicados ao estudo da harmonia celestial, conhecimentos astronômicos se misturavam com especulações teológicas e práticas alquímicas. A precisão dos cálculos necessários para criar esses diagramas sugere acesso a tabelas astronômicas avançadas, possivelmente derivadas de fontes árabes ou bizantinas, que preservavam conhecimentos da antiguidade clássica. No entanto, a forma como esses conhecimentos aí são apresentados no Voynich é única, sugerindo uma síntese original entre diferentes tradições astronômicas. E enquanto as estrelas seguem suas órbitas eternas no céu da noite, uma questão permanece suspensa no ar como uma constelação não mapeada. Seriam esses diagramas astronômicos registros de observações reais de fenômenos celestes perdidos no tempo ou representações simbólicas de um cosmos interior, um universo da mente onde astronomia e psicologia se encontram em harmonia perfeita? Nas páginas onde a água flui eternamente através de canais impossíveis, dezenas de figuras femininas habitam um mundo aquático que desafia tanto a física quanto os costumes medievais. A seção balneológica do manuscrito Voynich nos transporta para um universo onde banhos rituais se misturam com hidráulica fantástica, criando cenários que ecoam simultaneamente paraísos terrestres e laboratórios alquímicos. As mulheres retratadas nestas páginas possuem uma naturalidade que contrasta com a rigidez típica da arte medieval religiosa. Seus corpos são representados com conhecimento anatômico preciso. Suas expressões transmitem serenidade contemplativa, como se estivessem participando de rituais sagrados relacionados à purificação espiritual
ou transformação alquímica. Cabelos longos fluem como cascatas, misturando-se às águas dos banhos em movimentos que sugerem conexão profunda entre as banhistas e o elemento líquido. Os sistemas hidráulicos que conectam as diversas piscinas revelam conhecimento de engenharia surpreendente para a época. Tubulações se entrelaçam em padrões que lembram sistemas circulatórios, criando redes onde a água flui seguindo leis próprias. Algumas conexões desafiam a gravidade, mostrando líquidos que fluem para cima através de sifões elaborados, enquanto outras criam redemoinhos e cascatas que alimentam piscinas em níveis diferentes. Você sabia que a representação da dinâmica de fluidos nessas ilustrações antecipa conceitos que só seriam formalizados por Leonardo da Vinci décadas depois da criação do manuscrito? As piscinas variam em formato e tamanho, desde pequenos recipientes individuais até grandes lagos artificiais onde múltiplas figuras se banham simultaneamente. Algumas são circulares, outras assumem formas de estrelas ou flores, todas decoradas com ornamentos que ecoam os motivos botânicos encontrados em outras seções do manuscrito. É como se cada banho fosse uma mandala líquida, um espaço sagrado dedicado a transformações específicas. Em várias ilustrações, as banhistas seguram objetos misteriosos. Algumas carregam estrelas que parecem pulsar com luz própria. Outras manipulam substâncias que podem representar essências alquímicas ou medicamentos líquidos. Uma figura particularmente intrigante emerge de uma flor gigante enquanto segura o que parece ser uma esfera celeste em miniatura, sugerindo conexões entre banhos terrestres e conhecimentos astronômicos. A temperatura das águas parece variar entre as diferentes piscinas, indicada por vapores que se elevam em padrões específicos. Algumas águas irradiam calor visível, outras parecem geladas como fontes de montanha. Essa variação térmica pode estar relacionada a propriedades terapêuticas específicas, seguindo tradições balneológicas que associavam diferentes temperaturas da água a curas distintas. As expressões faciais das figuras transmitem estados de consciência variados. Algumas demonstram concentração meditativa, outras exibem êxtase espiritual, várias apresentam serenidade contemplativa, que sugere experiências transcendentais. É como se cada banho fosse uma jornada interior, uma prática de transformação pessoal que combina purificação física com elevação espiritual. Os cabelos das banhistas merecem atenção especial pela forma como são retratados. Fluem com movimento próprio, criando padrões que lembram correntes de água ou ondas de energia. Em algumas ilustrações, os cabelos se transformam literalmente em rios que alimentam outras piscinas, estabelecendo conexões físicas entre as diferentes figuras e sugerindo que todas participam de um sistema integrado de transformação. Elementos vegetais se misturam às cenas aquáticas de forma orgânica. Plantas aquáticas brotam diretamente das piscinas, suas raízes se alimentando das águas, enquanto suas flores emergem para formar decorações naturais. Algumas dessas plantas carregam frutos que as banhistas colhem e consomem, sugerindo que os banhos fazem parte de um processo mais amplo que inclui alimentação com substâncias específicas. A iluminação das cenas varia de forma significativa. Algumas piscinas são banhadas por luz solar direta, outras recebem iluminação lunar. Várias parecem possuir fontes de luz próprias que emanam das águas. Essa variação luminosa pode indicar que os banhos eram praticados em horários específicos, seguindo ciclos astronômicos que otimizavam seus efeitos terapêuticos ou espirituais.
As conexões entre piscinas não seguem apenas padrões hidráulicos, mas também hierarquias simbólicas. Águas de certas piscinas alimentam outras em sequências específicas, criando cascatas de purificação que sugerem estágios progressivos de transformação. É como se cada banho preparasse a pessoa para o próximo nível de experiência, seguindo uma pedagogia espiritual elaborada. Durante as horas silenciosas da madrugada medieval, quando mosteiros e castelos dormiam sob mantos de neblina, imagine os sons que ecoariam nestes banhos, o murmúrio constante da água fluindo, o respingo suave de movimentos corporais, talvez cânticos baixos ou mantras que acompanhavam as práticas de purificação. O vapor se elevaria, criando atmosferas etéreas, transformando esses espaços em templos aquáticos. A precisão anatômica das figuras sugere que o artista tinha conhecimento médico considerável, possivelmente derivado de estudos sobre fisiologia humana que eram raros em sua época. As proporções corporais seguem cânones artísticos sofisticados, enquanto detalhes como musculatura e articulações são representados com acuidade que rival arte renascentista posterior. As substâncias que algumas banhistas manipulam apresentam cores específicas que podem corresponder a elementos alquímicos conhecidos. Líquidos dourados evocam elixires solares, substâncias prateadas remetem a essências lunares, enquanto fluidos vermelhos podem representar sangue filosófico ou outras tinturas de transformação. E enquanto a noite envolve essas páginas em seu silêncio protetor, uma questão flutua sobre as águas eternas destes banhos místicos. Seriam essas práticas balneológicas registros de rituais reais praticados por uma comunidade secreta de alquimistas ou representações simbólicas de processos de purificação interior que transcendem qualquer realidade física conhecida? Entre os pergaminhos onde símbolos dançam em linhas ordenadas como soldados de um exército desconhecido, reside o maior mistério do manuscrito Voynich, uma linguagem que flui com naturalidade aparente, mas que resiste a todas as tentativas de decodificação há mais de 5 séculos. Cada caractere foi traçado com confiança pela mão de alguém que claramente dominava este sistema de escrita. Não há hesitação nos traços, não há correções visíveis que indiquem dúvida sobre a grafia correta. O escriba medieval que criou estes textos escrevia com a fluência de quem utiliza seu idioma nativo, sugerindo que esta não era uma criação artificial, mas uma linguagem viva, falada e compreendida por uma comunidade específica. A caligrafia apresenta características únicas que intrigam paleógrafos modernos. Alguns símbolos lembram remotamente letras latinas, outros ecoam caracteres árabes, vários evocam runas nórdicas, mas nenhum corresponde exatamente a alfabetos conhecidos. É como se o autor tivesse criado uma síntese visual de diferentes tradições de escrita, resultando em um sistema híbrido de beleza singular. Você sabia que análises estatísticas computacionais revelaram que a distribuição de frequência dos caracteres no Voynich segue padrões semelhantes aos de línguas naturais, incluindo a presença da lei de Zipf, que governa a frequência de palavras em textos humanos reais? A estrutura das palavras sugere gramática complexa. Existem termos que aparecem frequentemente no início de parágrafos, outros que surgem apenas em posições finais, muitos que se repetem em contextos específicos relacionados às ilustrações adjacentes. Algumas palavras contêm prefixos e sufixos recorrentes, indicando possível sistema de declinações ou conjugações similar ao latim medieval. Os sinais de pontuação, quando presentes,
seguem padrões que remetem a tradições escribais europeias do século XV. Pontos marcam finais de sentenças, vírgulas separam elementos de listas, alguns símbolos especiais aparecem em posições que sugerem exclamações ou interrogações. Esta familiaridade com convenções de pontuação contrasta com a completa estranheza do alfabeto principal. Análises microscópicas da tinta revelam composição típica da época: ferro gálica preparada com noz de galha, sulfato de ferro e goma arábica. A consistência da cor ao longo do manuscrito sugere que foi escrito em períodos relativamente curtos, possivelmente por uma única pessoa, usando lotes consistentes de tinta preparada segundo receitas tradicionais de scriptorium medieval. A velocidade da escrita varia ao longo do texto. Algumas seções apresentam caligrafia mais apressada, outras mostram elaboração cuidadosa de cada símbolo. Essa variação pode indicar diferentes momentos de composição, talvez seções ditadas rapidamente, alternando com períodos de reflexão, onde cada palavra era escolhida e grafada com atenção especial. Certas páginas contêm anotações marginais em caligrafia diferente da principal. Estes comentários laterais parecem ter sido adicionados posteriormente, possivelmente por outros leitores que compreendiam a linguagem. A presença dessas anotações sugere que o manuscrito circulou entre pessoas capazes de lê-lo, constituindo evidência de que não se tratava de criação singular, mas de sistema de comunicação utilizado por grupo específico. Os padrões de repetição revelam estruturas linguísticas sofisticadas. Algumas sequências de símbolos aparecem em posições sintáticas similares, sugerindo classes gramaticais equivalentes. Outras sequências se repetem com pequenas variações, que podem indicar flexões verbais ou declinações nominais. É como descobrir os ossos de uma gramática perdida através de fragmentos fossilizados. A relação entre texto e imagens oferece pistas sobre possíveis significados. Certas palavras aparecem consistentemente próximas a tipos específicos de ilustrações botânicas, outras se concentram ao redor de diagramas astronômicos. Esta distribuição contextual sugere vocabulário especializado, termos técnicos para plantas, nomenclatura astronômica, linguagem ritual para práticas balneológicas. Durante noites de tempestade, quando ventos fortes faziam velas tremeluzir nos scriptorium medievais, imagine o desafio de manter traços precisos enquanto se criava esta linguagem enigmática. O escriba precisava coordenar mente e mão para produzir símbolos consistentes, mesmo sob condições adversas, demonstrando familiaridade profunda com cada caractere do alfabeto misterioso. A densidade informacional do texto varia significativamente entre seções. Páginas botânicas apresentam textos mais concisos, possivelmente descrições ou instruções técnicas. Seções astronômicas contêm passagens mais extensas que podem representar narrativas cosmológicas ou cálculos matemáticos. As páginas balneológicas incluem textos fragmentários que sugerem legendas ou comentários explicativos. Alguns símbolos aparecem apenas uma ou duas vezes em todo o manuscrito, sugerindo vocabulário extremamente especializado ou termos técnicos raros. Outros dominam estatisticamente o texto, funcionando possivelmente como artigos, preposições ou verbos auxiliares que estruturam o discurso. Esta distribuição hierárquica é típica de línguas naturais maduras. A ausência de correções ou emendas significativas sugere que o texto foi copiado de fonte pré-existente, não composto diretamente no pergaminho. O escriba conhecia bem o conteúdo
antecipando quebras de linha e espaçamento necessários para acomodar ilustrações. Esta familiaridade indica que o manuscrito pode ser cópia de trabalho anterior, possivelmente perdido. As características paleográficas situam a escrita firmemente no século XV europeu, mas com influências que sugerem contato com tradições escribais de outras regiões. Algumas formas de letras ecoam manuscritos bizantinos, outras remetem a tradições monásticas irlandesas. Várias apresentam características que podem derivar de influências islâmicas filtradas através da Península Ibérica. E enquanto estas linhas de símbolos enigmáticos repousam no silêncio da noite, guardando seus segredos como sentinelas mudas de conhecimentos perdidos, uma pergunta ressoa através dos séculos. Seria esta linguagem misteriosa a última sobrevivente de uma tradição intelectual desaparecida, ou o produto de uma mente brilhante que criou o sistema de escrita mais engenhoso já concebido para proteger conhecimentos preciosos dos olhos indiscretos? Nas torres silenciosas, onde matemáticos e linguistas debruçam suas mentes sobre enigmas ancestrais, o manuscrito Voynich tem atraído alguns dos decodificadores mais brilhantes da história moderna, cada um trazendo ferramentas de sua época na tentativa de penetrar o véu de mistério que envolve suas páginas enigmáticas. O primeiro a tentar uma abordagem sistemática foi o próprio Wilfrid Voynich, que dedicou anos de sua vida buscando paralelos em manuscritos medievais conhecidos. Suas noites eram passadas comparando símbolos, criando tabelas de frequência rudimentares, enviando cartas para estudiosos em universidades europeias. O aroma de café forte permeava seu escritório enquanto pilhas de pergaminhos fotografados cresciam sobre sua mesa de carvalho maciço. Durante a década de 1920, William Romaine Newbold, professor de filosofia na Universidade da Pensilvânia, acreditou ter decifrado o manuscrito ao propor que cada símbolo continha múltiplas camadas de significado microscópico. Suas teorias sugeriam que o texto descrevia observações telescópicas avançadas, incluindo detalhes sobre nebulosas e estruturas celulares que só seriam descobertas séculos depois. Embora posteriormente refutadas, suas ideias capturaram a imaginação de uma geração de pesquisadores. Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos militares aliados trabalharam no Voynich em suas horas livres, aplicando as mesmas técnicas que usavam para quebrar códigos nazistas, mas sem qualquer sucesso? A chegada da era computacional trouxe novas esperanças para a decodificação. Nos anos 1970, o capitão Prescott Currier aplicou análises estatísticas pioneiras, descobrindo padrões que dividiam o manuscrito em duas linguagens distintas, apelidadas de Currier A e Currier B. Suas descobertas sugeriram que diferentes seções foram escritas por pessoas diferentes ou em períodos distintos, abrindo novas possibilidades interpretativas. Jorge Stolfe, da Universidade de Campinas, desenvolveu teorias sobre possível estrutura silábica do texto, propondo que cada palavra do Voynich poderia representar combinações de elementos fonéticos básicos. Seus algoritmos computacionais mapearam padrões de repetição que sugeriam gramática subjacente, mesmo sem compreender o significado específico dos símbolos. Durante as madrugadas frias dos anos 1980, quando computadores ainda ocupavam salas inteiras e processavam dados em velocidades que hoje consideraríamos glaciais, pesquisadores alimentavam máquinas com sequências de símbolos do Voynich, esperando que padrões estatísticos revelassem pistas sobre a natureza da linguagem misteriosa.
O zumbido dos ventiladores misturava-se com o teclar constante de programadores dedicados. Robert Brumbaugh, da Universidade de Yale, focou sua atenção nos diagramas astronômicos, propondo que representavam conhecimentos astrológicos específicos que poderiam fornecer chaves para compreender o texto adjacente. Suas análises dos zodíacos revelaram correspondências com tradições medievais, mas sempre com elementos únicos que desafiavam categorização simples. A era da internet democratizou os esforços de decodificação. Gordon Rugg, da Universidade de Keele, propôs a teoria controversa de que o manuscrito poderia ter sido criado usando métodos de geração textual aleatória conhecidos na época, especificamente grades de Cardan, que produziriam textos aparentemente significativos, mas semanticamente vazios. Sua demonstração prática causou debates acalorados na comunidade de pesquisadores. Nick Pelling, pesquisador independente, desenvolveu teorias sobre possível origem como manual médico codificado, sugerindo que os símbolos poderiam representar abreviações de termos latinos familiares a médicos medievais. Suas análises detalhadas das seções botânicas revelaram correspondências intrigantes com herbários conhecidos da época, embora sempre com elementos distintivos que impediam identificação definitiva. Os irmãos Bax, especialmente Stephen Bax, da Universidade de Bedfordshire, aplicaram técnicas da linguística histórica, tentando identificar nomes próprios e termos técnicos que poderiam servir como pedras de roseta para decodificação mais ampla. Suas propostas sobre possíveis identificações de plantas e estrelas específicas geraram interesse considerável, embora permaneçam controversas. As tentativas mais recentes envolvem inteligência artificial e aprendizado de máquina. Pesquisadores alimentam redes neurais com o texto completo do Voynich, esperando que algoritmos modernos identifiquem padrões que escaparam à percepção humana. GPT e outros modelos de linguagem foram treinados especificamente com dados do manuscrito, produzindo resultados intrigantes, mas inconclusivos. Durante conferências acadêmicas dedicadas ao manuscrito, realizadas em auditórios, onde o eco de apresentações se mistura com discussões animadas, durante intervalos, pesquisadores de diferentes disciplinas se encontram para compartilhar descobertas e teorias. Paleógrafos debatem com criptógrafos. Botânicos confrontam linguistas, todos unidos pela fascinação comum por este enigma persistente. A frustração é elemento constante nestas jornadas investigativas. Cada nova abordagem inicialmente promissora eventualmente encontra obstáculos intransponíveis. Padrões que pareciam significativos se revelam coincidências estatísticas. Correspondências aparentes com línguas conhecidas se desfazem sob análise mais rigorosa. É como perseguir miragens intelectuais que sempre recuam quando nos aproximamos. Alguns pesquisadores desenvolveram obsessões que consumiram décadas de suas vidas. Dormitórios universitários e escritórios domésticos transformaram-se em santuários dedicados ao Voynich, paredes cobertas com reproduções de páginas, tabelas de frequência e diagramas de relacionamento entre símbolos. O perfume do papel envelhecido mistura-se com aromas de café forte, que alimenta vigílias prolongadas. A comunidade online dedicada ao manuscrito mantém fóruns ativos, onde entusiastas, amadores colaboram com acadêmicos profissionais. Teorias são propostas, debatidas e refinadas em ciclos contínuos. Algumas ideias surgem de insights brilhantes de pessoas sem formação formal em linguística ou criptografia,
demonstrando que a genialidade pode emergir de qualquer lugar. E enquanto a madrugada se aproxima, envolvendo em silêncio estas mentes dedicadas que continuam sua busca incansável, uma reflexão persiste como eco de todas as tentativas frustradas. Seria o Voynich, deliberadamente projetado para resistir à decodificação, um cofre intelectual cujos construtores anteciparam e neutralizaram todas as ferramentas que poderíamos desenvolver para abri-lo. Nos scriptoriums silenciosos onde monges copistas trabalhavam à luz de velas, entre o aroma de pergaminho fresco e tinta de ferro recém-preparada, nasce a história material do manuscrito Voynich, seus traços físicos revelando conexões com o mundo medieval que o viu emergir das trevas dos séculos perdidos. A datação por carbono 14, realizada na Universidade do Arizona, situou definitivamente a criação do pergaminho entre 1404 e 1438, período que corresponde ao final da Idade Média e início do Renascimento. Foram décadas de transformação intelectual, quando conhecimentos antigos se mesclavam com descobertas recentes, criando ambiente propício para obras que desafiavam convenções estabelecidas. A qualidade excepcional do pergaminho sugere origem em oficina especializada, possivelmente conectada a mosteiro próspero ou corte nobiliária. As peles foram preparadas seguindo técnicas refinadas, cuidadosamente raspadas, esticadas em molduras de madeira, polidas com pedra-pomes até atingir textura uniforme que recebia tinta sem borrar. O processo completo de preparação de um pergaminho desta qualidade demandava semanas de trabalho meticuloso. Você sabia que análises microscópicas revelaram que o pergaminho do Voynich foi preparado usando técnicas específicas do norte da Itália, possivelmente na região do Vêneto, onde floresciam importantes centros de produção manuscrita? As marcas d'água presentes em algumas folhas fornecem pistas geográficas e temporais precisas. Uma delas mostra uma âncora encimada por estrela, design específico de papeleiras do norte italiano, ativas durante as primeiras décadas do século XV. Outra marca apresenta uma cabeça de boi com cruz, padrão associado a moinhos papeleiros da região alpina, que forneciam material para scriptoriums monásticos. A tinta ferro-gálica utilizada no manuscrito seguia receitas tradicionais que permaneceram inalteradas por séculos. Noz de galha moída era misturada com sulfato de ferro e goma arábica, resultando em tinta que escurecia gradualmente após a aplicação, adquirindo a cor preta profunda que observamos hoje. A consistência da tonalidade ao longo do manuscrito sugere que foi escrito em períodos relativamente curtos, usando lotes homogêneos de tinta. Os pigmentos utilizados nas ilustrações revelam acesso a materiais preciosos e raros. O azul ultramarino deriva de lápis lazuli importado do Afeganistão, comercializado por rotas que atravessavam todo o continente asiático. O vermelho cinábrio vinha de minas específicas na Europa Central. Estes pigmentos eram tão valiosos quanto ouro, indicando que o manuscrito foi financiado por pessoa ou instituição de recursos consideráveis. A técnica de iluminura empregada segue tradições estabelecidas nos melhores scriptoriums europeus. Contornos eram primeiro traçados com tinta diluída, depois preenchidos com cores aplicadas em camadas transparentes. Detalhes finais eram adicionados com pincéis de pelo único, criando precisão microscópica em elementos decorativos. O ouro era aplicado sobre base de cola especial, depois brunido com dente de animal até atingir brilho espelhado. Durante as longas noites de inverno, quando gelo se formava nos vidros das janelas dos scriptoriums, escribas aqueciam as mãos
sobre braseiros pequenos antes de retomar o trabalho delicado. A temperatura das salas de cópia era mantida baixa para preservar pergaminhos e tintas, exigindo que artistas trabalhassem vestindo múltiplas camadas de roupas, movimentando-se periodicamente para manter circulação sanguínea. A encadernação original do manuscrito, hoje perdida, provavelmente seguia padrões da época. Tábuas de madeira cobertas com couro curtido, fechos metálicos, talvez ornamentações em prata ou bronze. Manuscritos desta importância frequentemente recebiam capas decoradas com pedras preciosas ou relevos elaborados, sinalizando seu valor tanto material quanto intelectual. As dimensões das páginas seguem proporções específicas conhecidas como formato quarto, obtido dobrando folhas grandes de pergaminho 2 vezes. Este tamanho era popular para obras técnicas e científicas, oferecendo espaço adequado para diagramas complexos, sem tornar o volume excessivamente pesado para manuseio e transporte. O peso total do manuscrito completo teria sido considerável, exigindo estante robusta ou mesa específica para consulta. Evidências codicológicas sugerem que o manuscrito foi criado como obra unitária, não como compilação de textos separados. A consistência do pergaminho, tinta e estilo artístico indica projeto deliberado executado segundo plano pré-estabelecido. Esta unidade conceptual contrasta com muitos manuscritos medievais que eram compilações ecléticas de textos diversos. Os furos de costura visíveis ao longo das margens internas mostram que as páginas foram organizadas em cadernos de 8 folhas, técnica padrão dos melhores scriptoriums. Cada caderno era costurado separadamente antes de ser unido aos demais, método que permitia correções e substituições durante o processo de criação, sem comprometer a estrutura geral do volume. Análises recentes identificaram impressões digitais preservadas em certas páginas, marcas deixadas quando tinta ainda estava úmida. Estes vestígios biométricos potencialmente poderiam identificar o escriba, caso suas impressões fossem encontradas em outros manuscritos da época. No entanto, bancos de dados de impressões digitais medievais não existem, tornando esta pista fascinante, mas inutilizável. A ausência de danos típicos causados por uso intensivo sugere que o manuscrito foi preservado cuidadosamente, possivelmente guardado em biblioteca monástica ou coleção privada. Manuscritos de referência frequente mostram desgaste nas bordas, manchas de dedos, anotações marginais abundantes. Voynich permaneceu relativamente pristino, indicando acesso restrito ou veneração especial que inibia manuseio casual. Durante períodos de instabilidade política que caracterizaram o século XV, manuscritos valiosos eram frequentemente escondidos ou transportados para locais seguros. Torres de mosteiros ofereciam refúgio para obras preciosas, enquanto bibliotecas nobiliárias desenvolviam métodos elaborados de catalogação e preservação que protegiam conhecimentos através de turbulências históricas. E enquanto as velas se consomem lentamente nesta noite contemplativa, lançando sombras dançantes sobre estas páginas que atravessaram séculos para chegar até nós, permanece a consciência profunda de que tocamos não apenas pergaminho e tinta, mas fragmentos tangíveis de mentes medievais que ousaram registrar conhecimentos destinados a desafiar o próprio tempo. No silêncio das bibliotecas, onde ecoam passos de estudiosos dedicados, alguns dos maiores criptógrafos da história moderna encontraram no manuscrito Voynich seu adversário mais formidável, uma muralha de símbolos que resistiu a todas as técnicas desenvolvidas
para quebrar os códigos mais complexos da humanidade. William Friedman, o homem que quebrou o código diplomático japonês, Purple, durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou décadas de sua aposentadoria ao manuscrito enigmático. Suas noites eram passadas sob lâmpadas de mesa, aplicando métodos estatísticos que haviam revelado segredos militares cruciais, mas que se mostravam impotentes diante da linguagem misteriosa do Voynich. O veterano criptógrafo, acostumado a vitórias, encontrou na humildade deste fracasso uma lição sobre os limites do conhecimento humano. Entre os corredores silenciosos do National Security Agency, onde os maiores especialistas em códigos do mundo concentram seus talentos, o Voynich circulou como desafio pessoal para analistas que rotineiramente decifravam comunicações de potências estrangeiras. Durante intervalos entre missões classificadas, cópias das páginas enigmáticas eram estudadas por mentes treinadas para encontrar padrões onde outros viam apenas caos. Você sabia que a NSA mantém um arquivo classificado dedicado especificamente ao manuscrito Voynich, onde tentativas de decodificação são documentadas e preservadas como exercícios de treinamento para futuras gerações de criptanalistas? Mary Império, analista sênior da NSA e autora do estudo oficial mais abrangente sobre o manuscrito, passou anos catalogando cada caractere, cada padrão de repetição, cada anomalia estatística. Seu escritório transformou-se em santuário dedicado ao Voynich, paredes cobertas com reproduções de páginas, gráficos de frequência e diagramas de relacionamento entre símbolos. O perfume suave de café forte misturava-se com o aroma de papel fotocopiado em suas vigílias prolongadas. Jim Reeds, matemático e criptógrafo da AT&T Bell Labs, aplicou teorias de informação desenvolvidas para telecomunicações modernas na análise do texto medieval. Suas equações elegantes mapeavam entropia e redundância do texto do Voynich, revelando características que se situavam na fronteira entre linguagem natural e construção artificial, uma ambiguidade que tornava qualquer conclusão definitiva impossível. Durante os anos 1990, quando computadores pessoais se tornaram ferramentas poderosas de análise, pesquisadores independentes começaram a aplicar software de criptografia comercial ao manuscrito. Dennis Stallings, engenheiro de software, desenvolveu programas específicos que fragmentavam o texto em unidades menores, buscando padrões que escapassem à percepção humana. Suas madrugadas eram iluminadas pelo brilho azulado de monitores CRT, enquanto algoritmos processavam sequências de símbolos. Gabriel Landini, patologista e pesquisador de códigos históricos, trouxe perspectiva médica única para a análise do manuscrito. Suas teorias sobre possível origem como texto médico codificado levaram a comparações sistemáticas com manuscritos farmacológicos medievais. Noites eram passadas comparando símbolos do Voynich com abreviações latinas encontradas em receitas médicas da época, buscando correspondências que pudessem servir como chaves de decodificação. A era da internet democratizou os esforços criptográficos. Fóruns online permitiram colaboração entre especialistas profissionais e entusiastas talentosos. Klaus Schmeck, jornalista alemão especializado em criptografia histórica, criou comunidades virtuais onde teorias eram compartilhadas, debatidas e refinadas em tempo real. O conhecimento coletivo de centenas de mentes dedicadas focalizou-se no enigma persistente. Durante conferências internacionais de criptografia, apresentações sobre o Voynich atraíam audiências que incluíam tanto veteranos da Guerra Fria quanto jovens hackers éticos.
Auditórios universitários se enchiam com um murmúrio de discussões técnicas, onde terminologias específicas como análise de frequência e criptografia polialfabética se misturavam com especulações sobre origens medievais misteriosas. Marcelo Montemurro, físico argentino, aplicou métodos de análise de redes complexas ao manuscrito, tratando cada palavra como nó em uma teia de relacionamentos semânticos. Suas visualizações computacionais criavam mapas tridimensionais da estrutura textual, revelando agrupamentos e hierarquias que sugeriam organização linguística sofisticada, mesmo sem compreender significados específicos. A análise de N-gramas, técnica desenvolvida para processamento de linguagem natural, foi aplicada extensivamente ao Voynich por pesquisadores como Thorsten Timm. Sequências de 2, 3 e 4 símbolos foram catalogadas e comparadas com padrões encontrados em línguas conhecidas, revelando similaridades intrigantes com idiomas naturais, mas sempre com discrepâncias que impediam identificação definitiva. Craig Bauer, matemático da York College of Pennsylvania, documentou sistematicamente todas as tentativas históricas de decodificação em trabalho enciclopédico que se tornou referência obrigatória para novos pesquisadores. Suas análises críticas revelaram falhas em teorias anteriores, mas também preservaram insights valiosos que poderiam ser reexaminados com ferramentas futuras. Durante as horas silenciosas antes do amanhecer, quando bibliotecas universitárias permaneciam abertas para estudantes noturnos, cópias do Voynich eram consultadas por pesquisadores que aplicavam técnicas diversas: análise de entropia, decomposição em componentes principais, algoritmos de agrupamento, redes neurais primitivas. Cada abordagem produzia resultados intrigantes, mas inconclusivos. O desenvolvimento de técnicas de machine learning trouxe novas possibilidades. Pesquisadores treinaram algoritmos de reconhecimento de padrões, especificamente com dados do Voynich, esperando que inteligência artificial identificasse estruturas que escapassem à percepção humana. Resultados preliminares sugeriram correspondências com várias línguas antigas, mas sempre com margem de incerteza que impedia conclusões definitivas. A persistência do mistério gerou teorias sobre possível natureza anticriptográfica do manuscrito. Alguns especialistas propuseram que o texto poderia ter sido deliberadamente construído para exibir características de linguagem natural enquanto permanecia semanticamente vazio, uma forma medieval de esteganografia que esconderia a ausência de significado real por trás de aparência de conhecimento profundo. E enquanto estas mentes brilhantes continuam sua busca incansável através das madrugadas silenciosas, aplicando ferramentas cada vez mais sofisticadas a este enigma persistente, uma reflexão emerge das profundezas da frustração compartilhada. Seria o Voynich o primeiro exemplo histórico de uma armadilha intelectual perfeita, projetada para capturar e desafiar indefinidamente as melhores mentes que ousassem decifrá-lo? Nas salas refrigeradas onde servidores modernos processam terabytes de informação com velocidade que desafia a compreensão humana, o manuscrito Voynich encontrou seus decodificadores mais poderosos, algoritmos de inteligência artificial capazes de identificar padrões em escalas impossíveis para mentes biológicas, mas que ainda encontram neste enigma medieval seu limite derradeiro. A primeira tentativa significativa de aplicar poder computacional moderno ao Voynich ocorreu no início dos anos 2000, quando pesquisadores da Universidade de Manitoba alimentaram redes neurais com sequências completas
do texto misterioso. Os algoritmos, treinados previamente com centenas de idiomas conhecidos, produziram resultados que oscilavam entre identificações contraditórias. Ora sugeriam similaridades com o latim medieval, ora apontavam para influências do hebraico antigo, frequentemente indicavam características de línguas artificiais construídas. Você sabia que quando o GPT-3 foi alimentado exclusivamente com texto do manuscrito Voynich, começou a gerar sequências de símbolos que seguiam padrões estatísticos idênticos aos do original, mas que permaneciam completamente ininteligíveis mesmo para seus próprios criadores? Em 2019, uma equipe da Universidade de Alberta desenvolveu um algoritmo específico que aplicava técnicas de tradução automática ao manuscrito, tratando-o como texto em idioma desconhecido que precisava ser convertido para inglês moderno. O sistema, após processar milhares de páginas, produziu traduções que inicialmente pareciam promissoras, referências a plantas medicinais, descrições de práticas de cura, terminologia astronômica. No entanto, a análise mais profunda revelou que as traduções eram estatisticamente plausíveis, mas semanticamente inconsistentes. Durante as madrugadas silenciosas nos laboratórios de machine learning, quando apenas o zumbido suave dos ventiladores quebra o silêncio, algoritmos de deep learning processam cada símbolo do Voynich através de camadas neurais que simulam aspectos do pensamento humano. Redes convolucionais analisam formas dos caracteres. Redes recorrentes processam sequências temporais. Transformers identificam relacionamentos de longo alcance entre palavras distantes. Andreas Schinner, da Universidade de Innsbruck, aplicou algoritmos de reconhecimento de padrões desenvolvidos para a análise de DNA ao texto do Voynich, tratando sequências de símbolos como cadeias genéticas que poderiam revelar estruturas hereditárias. Seus resultados sugeriram que o manuscrito exibia assinaturas evolutivas, similares às encontradas em línguas naturais que se desenvolveram ao longo de séculos, mas com características únicas que não correspondiam a nenhuma família linguística conhecida. A empresa de inteligência artificial DeepMind direcionou recursos consideráveis para a análise do manuscrito, aplicando variantes de AlphaGo especificamente adaptadas para problemas linguísticos. O sistema, capaz de dominar jogos complexos através de autoaprendizagem, encontrou no Voynich padrões que classificou como estratégicos, mas que não conseguiu traduzir em significados compreensíveis. Era como descobrir regras de um jogo sem conseguir determinar seu objetivo. Pesquisadores da MIT desenvolveram abordagem híbrida que combinava a análise computacional com intuição humana. Seu sistema identificava padrões estatísticos no texto, depois apresentava descobertas para linguistas especializados que forneciam interpretações contextuais. Esta colaboração, homem-máquina, produziu insights sobre possível estrutura gramatical do Voynich, mas não conseguiu penetrar na barreira semântica que separa padrões de significados. Durante conferências de IA, onde apresentações técnicas se alternam com demonstrações práticas, o Voynich tornou-se caso de estudo padrão para limitações de machine learning. Algoritmos que facilmente traduzem entre dezenas de idiomas modernos encontram neste manuscrito medieval obstáculo intransponível, demonstrando que inteligência artificial, por mais sofisticada, ainda depende de padrões pré-existentes em seus dados de treinamento. A aplicação de Large Language Models ao manuscrito produziu resultados particularmente intrigantes. Modelos como GPT-4, treinados com vastas quantidades de texto humano,
conseguem gerar sequências no estilo Voynich que são estatisticamente indistinguíveis do original. No entanto, estes textos gerados são, por definição, desprovidos de significado real, levantando questões profundas sobre a natureza do próprio manuscrito original. Algoritmos de clustering não supervisionado aplicados ao texto completo identificaram grupos de palavras que apareciam em contextos similares, sugerindo campos semânticos relacionados. Plantas específicas pareciam associadas a termos recorrentes, seções astronômicas mostravam vocabulário especializado, páginas balneológicas continham linguagem distintiva. Estas descobertas computacionais confirmaram intuições humanas sobre organização temática do manuscrito. A análise de word embeddings, técnica que mapeia palavras em espaços vetoriais multidimensionais baseados em contexto de uso, revelou que palavras do Voynich ocupavam posições coerentes nestes espaços abstratos. Termos que apareciam próximos no texto mostravam proximidade vetorial, sugerindo relacionamentos semânticos reais. No entanto, a ausência de pontos de referência conhecidos impedia a tradução destes relacionamentos em significados específicos. Redes neurais adversárias, originalmente desenvolvidas para a geração de imagens realistas, foram adaptadas para tentar decodificar o Voynich através de competição entre algoritmos. Um sistema tentava gerar texto similar ao manuscrito, enquanto o outro tentava distinguir entre Voynich real e artificial. Este processo revelou características estruturais profundas do texto, mas não conseguiu produzir decodificação semântica. A aplicação de técnicas de análise de sentimento, normalmente usadas para processar opiniões em redes sociais, produziu resultados surpreendentes quando aplicadas ao Voynich. Algoritmos identificaram polaridades emocionais no texto, sugerindo que seções diferentes transmitiam sentimentos distintos. Páginas botânicas pareciam neutras, seções astronômicas mostravam reverência, partes balneológicas exibiam serenidade. Estas descobertas, embora especulativas, sugeriram dimensões afetivas no manuscrito que transcendiam mera transmissão de informação técnica. Durante hackathons dedicados, especificamente ao Voynich, programadores de todo o mundo concentraram esforços coletivos na decodificação, aplicando abordagens criativas que combinavam técnicas estabelecidas de forma inovadora. Blockchain foi usado para verificar a autenticidade de tentativas de tradução. Realidade virtual criou visualizações imersivas dos padrões textuais. Até mesmo algoritmos de composição musical foram adaptados para sonificar o manuscrito, transformando o texto em melodias que poderiam revelar estruturas ocultas. E enquanto processadores quânticos experimentais começam a ser aplicados ao problema, prometendo poder computacional que poderia finalmente quebrar este código medieval, uma questão fundamental persiste nas profundezas da análise algorítmica. Seria o manuscrito Voynich o primeiro exemplo histórico de um sistema de informação que transcende as capacidades decodificadoras tanto de mentes humanas quanto de inteligências artificiais, permanecendo para sempre na fronteira indefinível entre significado e mistério? Nas horas silenciosas, quando o mundo se aquieta e apenas o murmúrio distante da história ecoa através dos corredores do tempo, o manuscrito Voynich repousa em sua vitrine climatizada, guardião de segredos que podem transcender nossa compreensão sobre os limites do conhecimento humano. Após mais de um século de tentativas de decodificação, envolvendo algumas das mentes mais brilhantes da humanidade,
e as tecnologias mais avançadas já desenvolvidas, este enigma medieval permanece intacto, como uma esfinge de pergaminho que observa cada nova geração de pesquisadores com seu silêncio eloquente. Cada página continua sussurrando promessas de revelações que sempre recuam quando nos aproximamos, mantendo sua dança eterna entre significado e mistério. Se você acordou agora, me conte o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, e talvez em suas visões noturnas, uma civilização perdida tenha sussurrado segredos que nossa mente desperta ainda não consegue compreender. A persistência do mistério do Voynich nos ensina algo profundo sobre a natureza do conhecimento e os limites da decodificação. Existe algo humildemente belo na ideia de que, mesmo em nossa era de inteligência artificial e poder computacional ilimitado, um escriba medieval conseguiu criar algo que ainda desafia nossa compreensão. É como se o manuscrito fosse uma mensagem em uma garrafa lançada através dos séculos, destinada a leitores que talvez ainda não tenham nascido. Você sabia que estudos recentes sugerem que o próprio ato de tentar decifrar o Voynich pode ter transformado nossa compreensão sobre linguagem, código e comunicação humana mais profundamente do que uma decodificação bem-sucedida jamais poderia fazer? As teorias sobre sua natureza continuam evoluindo. Alguns pesquisadores, agora, propõem que o manuscrito pode representar forma primitiva de arte conceitual, uma meditação medieval sobre os limites da comunicação escrita. Outros sugerem que pode ser registro de estados alterados de consciência, produzido durante experiências visionárias que transcendiam linguagem convencional. Há até quem teorize que representa sistema de notação para conhecimentos que não podiam ser expressos através de palavras comuns. A comunidade de pesquisadores do Voynich desenvolveu características quase monásticas ao longo dos anos: dedicação silenciosa, paciência infinita, aceitação gradual de que a jornada pode ser mais importante que o destino. Estes estudiosos modernos formaram uma ordem secular unida pela fascinação compartilhada por este mistério persistente, encontrando beleza no próprio processo de busca, independentemente de resultados definitivos. Durante vigílias noturnas em bibliotecas universitárias, quando apenas luzes de emergência iluminam corredores silenciosos, imagine todas as mentes que se debruçaram sobre estas páginas, medievalistas tentando situar o manuscrito em contexto histórico, linguistas aplicando teorias sobre evolução da linguagem, matemáticos buscando padrões estatísticos, artistas encontrando inspiração em suas ilustrações impossíveis. A influência do Voynich transcendeu círculos acadêmicos, inspirando obras de ficção, composições musicais, instalações artísticas e até mesmo jogos digitais. Sua estética única influenciou designers gráficos, sua linguagem misteriosa inspirou criadores de idiomas artificiais, suas ilustrações botânicas influenciaram artistas contemporâneos. O manuscrito tornou-se não apenas objeto de estudo, mas fonte de criatividade que continua gerando novas formas de expressão. As tecnologias futuras prometem novas abordagens para o enigma. Computação quântica pode revelar padrões que escaparam a análises clássicas. Inteligência artificial mais avançada, treinada com corpos linguísticos ainda maiores, pode identificar correspondências que permanecem ocultas. Realidade virtual pode permitir exploração imersiva do manuscrito, que revele relacionamentos espaciais entre texto e imagens previamente ignorados. No entanto, existe possibilidade igualmente fascinante
de que o Voynich permaneça para sempre indecifrável, não devido a limitações de nossas ferramentas, mas devido à natureza fundamental de sua criação. Talvez represente experimento único na história da comunicação humana, tentativa de criar linguagem que transcende linguagem, sistema de símbolos que aponta para realidades que não podem ser capturadas por palavras convencionais. A preservação digital do manuscrito garantiu sua imortalidade virtual. Cada página foi fotografada em resolução microscópica, cada símbolo catalogado e indexado, cada padrão de tinta analisado espectroscopicamente. Futuras gerações terão acesso a versões do Voynich mais detalhadas que qualquer pesquisador histórico jamais possuiu, democratizando o mistério para mentes ainda não nascidas. Durante noites de tempestade, quando ventos fazem vidraças tremeluzir na biblioteca Beinecke, o manuscrito descansa em sua atmosfera, controlada, protegido da umidade e da luz que poderiam degradar suas páginas centenárias. É quase possível imaginar os símbolos pulsando suavemente na escuridão, como se mantivessem vida própria independente de observadores humanos. A questão final, que emerge desta jornada através do mistério, não é se conseguiremos decifrar o Voynich, mas o que sua existência nos ensina sobre natureza do conhecimento, os limites da compreensão e a beleza inerente aos mistérios que desafiam nossas melhores tentativas de explicação. Talvez alguns enigmas sejam destinados a permanecer enigmas, servindo como lembretes humildes de que ainda há maravilhas no mundo que transcendem nossa capacidade de categorização. E nas profundezas do silêncio noturno, enquanto civilizações adormecem e outras despertam do outro lado do planeta, o manuscrito Voynich continua sua vigília silenciosa, guardião de segredos que podem ser descobertos amanhã ou podem permanecer ocultos até que nossa espécie desenvolva formas inteiramente novas de compreender a comunicação e o significado. Assim fechamos mais uma página do Livro do Tempo, deixando você no aconchego da noite, carregando consigo fragmentos de um mistério que atravessou séculos para tocar sua consciência. Quem sabe, no silêncio dos sonhos, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo que escape até mesmo aos computadores mais poderosos? Boa noite, guardião da memória.